Boa tarde. Gostaria de deixar para vocês mais uma reflexão da caminhada. Hoje, literalmente caminhada, né? Como nós já falamos há um videozinho atrás, que nós vamos publicar também. Hoje nós estamos no Parque Municipal do Jericinó e de Janaína, só para dar uma rodadinha aí, né? Essa beleza. Deixa a bolsa aí. Não, a bolsa não vai pegar ela. Ai! Literalmente um parque natural, cheio de verde, cheio de animais que normalmente nós não vemos por aí. É onde nós já fizemos várias fotos e vídeos com os miquinhos. E pena que hoje, na entrada, nós não conseguimos ver os micos. Até porque, pelo horário, eu acho que eles já estão todos intocados, querendo dormir. Mas nesse trecho aqui da caminhada, o Espírito Santo vem ministrando ao nosso coração. Nós estamos aqui conversando, eu e minha amiga, e é interessante como os pensamentos vão fluindo e o Espírito de Deus vai falando ao nosso coração. E veio ao meu pensamento a seguinte frase: ser bom não nos livra das adversidades. E uma das coisas que o Espírito de Deus ministrou dentro do meu coração nesse momento foi a história de Jó. E eu comecei a pensar no capítulo 1 de Jó, quando o próprio Deus fala das características de Jó, que era um homem reto, sincero, temia Deus e se desviava do mal. E diz a Bíblia que num belo dia os filhos de Deus foram se apresentar diante de Deus, e no meio desses filhos de Deus o próprio Satanás estava ali, porque ele também foi criado por Deus. E antes de ser Satanás e o próprio diabo, ele era Lúcifer, um anjo de luz, e ele é um anjo também decaído. E nesse dia em que os filhos de Deus foram se apresentar diante de Deus, lá estava ele. E o próprio Deus pergunta para Lúcifer o seguinte: você viu na terra meu servo Jó, um homem reto, sincero, temente e que se desvia do mal. Então Jó se vira, Jó não, o próprio inimigo se vira para Deus e diz o seguinte: mas é claro que ele mantém a integridade dele, a fidelidade dele, porque você encheu ele de bens. Tira tudo o que ele tem para ver se ele não vai blasfemar do teu nome na face da terra. Então Deus autoriza o próprio Satanás, o inimigo de nossas almas, a tocar em tudo na vida de Jó, mas com uma ressalva, com um limite. E Deus às vezes permite que Satanás toque na nossa vida, mas ele impõe limites. Ele só vai até onde o nosso Deus permite. E ele disse: você pode tocar em tudo que ele tem, você só não vai tirar a vida dele. E como que se fosse num parque de diversões, porque quando Deus perguntou a Lúcifer, a Satanás, de onde ele veio, o antigo Lúcifer, e ele diz assim: do rodear a terra e passear por ela. Ou seja, o mundo, para o nosso inimigo, é como se fosse um grande parque de diversões. Por isso eu lembrei desse texto. E ele está aqui na terra para ele se divertir com as nossas ações, com as nossas reações, com as nossas atitudes. Assim como nós estamos vendo todos aqui, né, andando, caminhando, se divertindo em família. E às vezes nós estamos dessa maneira, vivendo tão bem, quando de repente a adversidade vem sobre nós, assim como foi na vida de Jó, com uma ressalva, com a permissão de Deus. Então nós acreditamos na soberania de Deus, nós acreditamos num Deus que tem o controle de tudo na palma das suas mãos. E de uma coisa eu tenho certeza: nada acontece sem a permissão de Deus. Nada de ruim, nada de adversidade nos ocorre se Deus não permitir. Mas a palavra de Deus diz também que nós não seremos provados além da nossa força. E quando Deus vê que nós estamos no nosso limite, Ele intervém, assim como foi na vida de Jó. Satanás tocou na saúde de Jó, Satanás tocou na família de Jó, Satanás tocou nos bens de Jó. E Deus provou ali a fidelidade de Jó e até que ponto o coração dele estava realmente no Senhor. Porque ele era um homem bom,
mas a bondade dele não livrou das adversidades. E às vezes nós perguntamos a Deus: Senhor, eu só faço bem, eu não pratico o mal, eu só procuro o bem das pessoas, mas por que só vem o mal sobre a nossa vida? E eu vou te dizer uma coisa que eu descobri: nós glorificamos a Deus muito mais nas nossas adversidades. Nós glorificamos a Deus muito mais quando nós estamos passando pela prova do que nos momentos em que tudo está bom. Porque glorificar a Deus quando tudo vai bem é fácil, é fácil. Não está faltando nada, nossa família está suprida, nossa casa vai tudo bem. É muito fácil glorificar a Deus, mas eu quero ver, e eu desafio a qualquer um que esteja ouvindo essa mensagem a louvar a Deus nos dias maus, a agradecer nos dias maus. E Jó foi um exemplo de homem, de ser humano e de servo a Deus, porque ele conseguiu fazer isso. E mesmo depois de Satanás ter tocado em tudo o que lhe pertencia, nos seus filhos, nos seus bens, na sua casa, e a única pessoa com quem ele poderia contar, que era a sua esposa, que geralmente quem é que está mais próximo de nós, de onde nós esperamos uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo, uma palavra de consolo, o próprio Satanás ainda usa a boca da esposa de Jó diante daquela dificuldade, diante de toda a perda, e diz para ele: como você consegue manter a sua integridade diante de Deus, mesmo passando por tudo isso? Então Jó responde para sua mulher: como fala uma louca, você está falando essas coisas para mim sem pensar, porque nu nós saímos do ventre de nossa mãe e nu nós tornaremos para lá. Deus deu e Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. E diz a Bíblia que Jó lançou-se sobre terra e adorou. Que exemplo que ele deixa para nós. Será que eu e você conseguiríamos adorar a Deus diante de tamanha dificuldade, diante da perda? E o estado dele era tão terrível que ele adquiriu uma doença no seu corpo. E diz a Bíblia que ele pegava as telhas para raspar. Será que você conseguiria continuar adorando a Deus, mesmo diante dessa situação, a ponto de você sentir no seu corpo a dor, a doença, a desgraça vindo sobre a sua família? Mas a palavra de Deus, ela ensina para a gente: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. E eu costumo dizer um versículo que eu gosto muito, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E bem no final do capítulo 42, no final do livro de Jó, Jó fala uma coisa muito interessante. No início, o próprio Deus diz a respeito dele: é um homem reto, sincero, temente a Deus e se desvia do mal. Mas depois de ter passado por tudo isso, depois de ter experimentado todas essas perdas, essas adversidades e essas dificuldades, o próprio Jó vem falar para a gente: bem sei que tudo podes, falando para Deus, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora te veem os meus olhos. Sabem por quê? Muitas vezes Deus permite um homem bom, uma mulher boa, uma pessoa de bem passar por adversidade, porque às vezes nós dizemos que conhecemos a Deus, mas nós só saberemos realmente quem serve a Deus é quem continua de pé, adorando, glorificando, honrando e servindo a Deus, mesmo quando tudo vai mal. Quer saber se você serve de Deus de fato? Procure ver se nos momentos de perdas, de sofrimento e de aflição, você consegue dizer: louvado, bendito e exaltado seja o nome do Senhor. Porque Jó, no final disso tudo, ele pôde chegar à conclusão de que realmente ele conhecia a Deus daquilo que ele ouvia, daquilo que foi passado, daquilo que foi ensinado, mas ele precisava ter as próprias experiências, e foi com a permissão de Deus que ele passou por tudo aquilo para ele conhecer a Deus de fato e em verdade. Que o Senhor te ajude nesse momento de aflição, de dificuldade,
de adversidade, nesse momento onde o teu coração não consegue entender muito bem por que você está passando por tudo que você tem passado, você possa entender que nada fugiu do controle das mãos de Deus. Que o Senhor te abençoe nessa reflexão da caminhada.